Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou médico do Serena, é o Centro de Reabilitação Neuropediátrica do Hospital Menino Deus. Eu gostaria de dar uma dica a respeito de um sinal, de um sintoma do transtorno do espectro autista que ele habitualmente é muito confundido durante as consultas com as famílias dessas crianças, que é justamente o sintoma mais importante dessa condição, que é o contato social. Então, quando nós perguntamos para uma família a respeito do contato social, habitualmente a família considera contato social como o fato da criança ficar junta das outras crianças ou estar sempre isolada das outras crianças. Mas, na verdade, o contato social não é exatamente isso. Você pode estar junto, isolado socialmente, ou você pode estar afastado, mantendo um contato social muito íntimo. Por exemplo, se alguém liga para uma outra pessoa de uma cidade diferente, a 300 quilômetros de distância, e essas pessoas conversam durante 5 minutos, elas mantiveram 5 minutos de contato social e elas estão a 300, 400, 500 quilômetros de distância. Então, não é propriamente a distância, o fato de estar junto ou estar separado, que diz se aquela pessoa tem ou não um isolamento social. Quando nós falamos de contato social, é importante compreender que para que duas pessoas mantenham contato social, elas precisam ter um certo domínio sobre a norma social, ou seja, sobre o que é que está acontecendo naquele momento do ponto de vista social. Vou dar um exemplo. Se está acontecendo uma brincadeira de esconde-esconde, por exemplo, e tem ali 5 ou 6 crianças brincando, e você olha de fora aquelas 5 ou 6 crianças brincando, a impressão que você pode ter é que aquelas crianças estão todas interagindo socialmente, mas isso não é necessariamente verdade. Você pode ter, por exemplo, 5 crianças que verdadeiramente estão brincando de esconde-esconde, e você pode ter uma criança que está no meio daquelas outras 5 crianças, mas ela não domina a norma social, ou seja, ela não está verdadeiramente brincando com aquelas crianças. Ela está correndo de um lado para o outro, e aí ela toca numa criança, ela sai correndo, ela dá uma risada, ela volta. Então, a impressão a grosso modo que se tem é de que há interação social pelo fato de todas estarem juntas no mesmo ambiente, mas isso não é necessariamente verdade. Tem que cuidar um pouco, porque às vezes você recebe laudos, por exemplo, da escola e normalmente o que a escola analisa é se a criança aceita o contato das outras crianças ou não, se a criança está no meio das outras crianças ou não. E aí então você lendo o laudo, você pode ter uma impressão absolutamente equivocada a respeito do comportamento daquela criança. É muito comum que durante a consulta, por exemplo, você observe uma criança com um comportamento totalmente alienado dentro do consultório e você pergunta para a mãe e a mãe diz, não, contato social é normal, porque ela interage com as crianças, ela está sempre junto com as outras crianças, e aí você olhando para aquela criança no consultório, não parece que você está falando da mesma pessoa, porque naquele momento o contato daquela criança é absolutamente alienado. Então, é muito importante que durante a consulta, quando você vai perguntar para a família a respeito do contato social, que antes de você fazer a pergunta, você explique exatamente o que é o contato social. É claro que existe uma certa tendência à negação por parte dos familiares quando se começa a pensar num diagnóstico como transtorno do espectro autista ou no diagnóstico de qualquer outra doença neurológica. Então, é natural que os pais respondam de uma forma mais favorável à criança, no sentido de dizer que não, que está tudo bem, que o contato social é normal. Mas o contato social é um cerne do diagnóstico do transtorno do espectro autista e por isso esse comportamento ele tem que ser verdadeiramente compreendido, verdadeiramente esmiuçado. Um abraço.